Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Oremos todos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos juntamente com esta grande congregação espalhada por todas as partes e que gostam de acompanhar esta programação, que amam a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos, que o Senhor dê a cura divina àqueles que estão doentes, a solução dos problemas para cada um que precisa da bênção, da solução dos seus problemas, que o Senhor dê vitória a todos nós, ó Pai. Ó Deus, eu peço perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas,
E também peço a inspiração divina para mais este trabalho, Senhor. Que nós possamos estar inspirados para realizarmos mais este programa e que todos os meus irmãos também estejam inspirados para ouvirem e receberem em suas almas a santa e bendita palavra do Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedindo e agradecendo humildemente. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos. A escritura que nós vamos ler está em São João, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 14 em diante. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, não é? Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali nossos cultos são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E todos os meus amados e preciosos irmãos são nossos convidados especiais para estarem conosco, para virem e adorarem juntamente conosco. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós fazemos este convite a todos vocês. Muito bem, então. Agora nós vamos já começar a leitura bíblica conforme nós anunciamos. São João 14, versículo 14. Vamos aqui. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é a minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu vô-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Chegamos ao final do capítulo 14, não é? Que é o versículo 31. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E nós gostaríamos que todos, não é, ficassem atentos e recebessem da parte de Deus essa bênção que são os hinos sacros que nós rodamos aqui, não é? Muito bom. O nome do hino que vamos ouvir é Há Tais Cantos Lá no Céu. E quem canta esse hino é este que vos fala, pastor José Aparecido da Silva. Vamos então aqui ouvir e depois nós voltaremos, não é? Ouçamos e meditemos. Há tais cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Sempre os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. Harpa sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Rei e Salvador. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Mesmo que eu não seja um anjo, lá no céu hei de cantar. Vou unir-me ao grande coro dos remidos do Senhor. Louvarei meu Salvador, que sobre a cruz por mim morreu, que pagou as minhas culpas e libertação me deu. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender
tão grande salvação. Este canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. É qual voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espanto, admiração, ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudes não podem compreender tão grande salvação. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? E agora nós vamos dar continuidade à leitura da bendita mensagem, o estudo da mensagem Sede, não é? E nós estamos parados no parágrafo 113. Então vamos dar continuidade a partir do parágrafo 113. Vamos aqui então. Você nunca fará passar todas estas danças e shorts e as coisas que as pessoas estão fazendo hoje. Estes twists e whatsapps e todas estas coisas através da palavra de Deus. Você nunca fará esta tendência moderna da civilização passar através desta Bíblia. Ela é contra isso, está vendo? E você tenta satisfazer esta sede, mas veja, esta Bíblia só satisfará o gosto do homem ou da mulher justos. Este Espírito Santo do qual dariam risada e diriam: você perdeu o juízo. Mas isto satisfaz este desejo, esse algo a respeito do qual o mundo nada sabe. Eles se perverteram, afastando-se do verdadeiro batismo do Espírito Santo e da palavra de Deus. A que? As fossas da igreja de dogmas e credos e diferenças denominacionais. E assim por diante. Diz: você é cristão? Sou fulano de tal igreja, sou daquela outra, não é? Sou da outra, o outro diz, não é? Isso não significa nada para Deus, nada mesmo. Você não pode fazer estas coisas passarem através da Bíblia de Deus aqui. E você está tentando satisfazer esta sede santa que Deus lhe dá para ter sede dele. É importante não perder de vista, não é, que a sede que nós temos dentro de nós, os desejos, eles representam aquela sede que Deus colocou dentro de nós para que nós sentíssemos necessidade dele, de Deus. Mas daí as pessoas satisfazem essas necessidades, matam esta sede, né, através de coisas banais desta vida, conforme é isso que ele está dizendo aqui, né?
É isso mesmo? Então ele formula uma interrogação aqui. É isso mesmo? A congregação diz amém. Agora, você sabe que Davi disse aqui do Deus vivo. Agora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não pode haver satisfação até que esta palavra, que é Deus, torne-se viva em você. Então você vê o próprio Deus cumprindo as promessas que ele fez na Bíblia. Agora, nós temos diversos intérpretes da Bíblia. Uma igreja a interpreta desta maneira, outra a interpreta daquela maneira e outra desta outra maneira. Algumas só aceitam um pouquinho dela. Isto é, algumas igrejas aceitam só uma pequena porção da Bíblia, não é? Aceita só um pouquinho dela. Algumas aceitam aqui e ali uma parte dela. Mas Deus é seu próprio intérprete. Quando ele faz uma promessa e a cumpre, essa é a interpretação dela. Se prometi a vocês que estaria aqui esta noite, e aqui estou, esse é o cumprimento da minha promessa. Se eu disser que me encontrarei com vocês de manhã e estiver lá, essa é a minha promessa. Não há necessidade de dar qualquer outras desculpas. Eu tenho de estar lá. Ele está fazendo essa comparação aqui entre nós, humanos, para com Deus. E Deus, a Bíblia disse, a própria Bíblia disse que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E no sentido humano, por exemplo, não é? Um homem, uma pessoa humana em si, não é nem 1 milímetro mais, não vale mais nada, nem 1 milímetro, a não ser aquilo que valha a sua palavra. Se ele não cumpre sua palavra, ele vale somente aquilo, não é? Então, e Deus, que é cumpridor de suas promessas, ele falou, está escrito, não precisa ninguém interpretar a Bíblia para você e nem para mim, porque Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Aleluia! Bendito seja Deus. E quando Deus faz uma promessa e então vem e cumpre essa promessa, essa é a interpretação da promessa. E eu desafiaria qualquer um a tomar Deus em sua palavra e ver se cada palavra nessa Bíblia não é a verdade. Isso mesmo. É isso o que essa sede aí dentro de você, aqui dentro de mim, não é? Você diz: se tivesse vivido nos dias de Jesus, eu teria feito tal e tal. Ora, você está vivendo em seus dias. Interessante isso, não é? Porque a gente pode dizer, se eu tivesse vivido nos dias de Jesus, eu não teria crucificado ele, não é? Eu não teria ficado ao lado daqueles que o crucificaram, não é? Aí ele diz aqui no parágrafo 120 já, não é? Ora, você está vivendo em seus dias. Agora é os dias de Jesus também, não é? Então vamos mais um pouco. O que estamos fazendo quanto a isso? O que estamos fazendo
você diz, bem, o que você tem feito talvez seja o que os fariseus fizeram. Eles pertenciam à igreja e negaram Jesus Cristo. Nós sempre dizemos hoje, as pessoas tentam dizer, nós comparamos, temos de comparar folha da Bíblia com folha da Bíblia, escritura com escritura. Isso não é a verdade, não. Não é a verdade. Esta palavra grega significa isto e esta significa aquilo. Isto são os doutores, os estudiosos da Bíblia, que tentam interpretar a Bíblia para si mesmo e para aqueles que o acompanham, que o seguem, não é? Então, em tal lugar da Bíblia, extraído do grego, diz assim. O outro, extraído, por exemplo, do aramaico, diz assim. E aí, então, parece que não é a mesma coisa, não é? E esta significa aquilo. Os próprios gregos, lá atrás, no Concílio de Nicéia, e aqueles escritores lá do passado, tinham diferentes formas. Um cria desta forma, este estudioso grego quis dizer isto, e o outro disse que esta significava isto, desta forma, e discutiam sobre isto. Não precisamos da interpretação de estudiosos gregos ou palavras gregas. Conhecê-lo é vida. Então, hoje, agora mesmo de manhã, nós estávamos falando, eu e um outro irmão, estávamos falando sobre a fé, não é? A fé. Deus se sente honrado quando nós cremos em sua palavra, quando nós cremos nele. E a Bíblia disse que Abraão creu nele. E o que aconteceu? Isso foi imputado a Abraão por justiça. Isso é muito tremendo, não é? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, se nós cremos em Deus, sem duvidar da sua palavra, além de nós recebermos as bênçãos, recebermos a cura divina, recebermos a vitória e vivermos uma vida correta com Deus, porque cremos nele através de sua palavra, além de tudo isso, ainda nós o honramos com a nossa fé. E isso nos é imputado por justiça. Estão vendo? Conhecê-lo é vida. A pessoa, o próprio Cristo, não comparando-o, foi sobre uma revelação que Deus edificou sua igreja. E se não edificarmos sobre essa mesma igreja, a Bíblia disse, Abel pela fé, aqui tem aspas, né? E fé é uma revelação divina. Veja, fé é uma revelação divina. Eu estava dizendo sobre a fé, não é? Então você crê que está escrito na Bíblia, não é? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você crê nessa palavra, mas crê na alma, não é só crer aqui na cabeça, no intelecto, não. Se você crê na sua alma, isso te é imputado por justiça. E além disso, você ainda recebe aquela bênção que está prevista ali naquela palavra, que é a cura divina, não é? Então olha isto. Muito bem,
Isto tudo está edificado sobre a revelação. Então, e a não ser que isso seja revelado a você, Jesus disse: graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios deste mundo e as revelastes aos pequeninos, os quais aprenderão. Veja, agora a coisa toda está edificada aí. Você tem de conhecer a pessoa que fez a promessa, não é? A gente precisa conhecer a pessoa que fez a promessa. E quem foi que fez a promessa? Foi o Senhor Deus? Foi. Então, nós precisamos conhecê-lo primeiro, conhecer seu caráter, sua maneira de ser, sua maneira de agir, e assim sucessivamente. Deus é amor, não é? Existe até temas bonitos, né, sobre Deus. Deus é amor. E Deus é amor mesmo. Ele não existe amor maior do que o de Deus, né? Eu penso que nenhum ser humano poderia amar mais a quem quer que seja do que Deus ama. E, no entanto, Deus corrige seus filhos. Deus repreende e castiga, diz a Bíblia, a todos quanto Ele ama. Mas Ele não quer destruir seus filhos, não. Ele repreende porque nós precisamos de repreensão para aprendermos como devemos viver nossa vida cristã, nossa vida com Deus, não é? Mas Ele não quer nos destruir, Ele nos ama de verdade. E você não pode satisfazer isso se unindo à igreja. Você tem de encontrar a pessoa, o próprio Deus, que é a palavra e é a interpretação de si mesmo. Hoje, as promessas que Ele fez hoje, as pessoas que Ele ia ter neste dia, porque Deus, desde sempre, Ele soube quem é que estaria aqui na terra no dia de hoje. Eu, você e outros tantos. Aqueles que creriam nele e aqueles que não haveriam de crer. Ele sabia quem as pessoas que ele havia de ter neste dia, não é? A igreja sem mancha, nem ruga, não significa uma denominação, significa as pessoas, os indivíduos sem mancha, nem ruga. Dois estarão na cama, eu tomarei um e deixarei um. Dois no campo, eu tomarei um e deixarei um. Mas quando Deus, essa sede santa de ser como Ele, e então você vê que a palavra dele está em você, vindicando a si mesma, que você é serva ou servo de Deus. Seja o que Deus disser, você se alinha direitinho com isto. Então você está passando pelo processo certo. Então, para satisfazer esta sede santa que está em você. Claro, as pessoas vão rir de você. Os que não são cristãos vão caçoar, vão zombar, não é? As pessoas vão rir de você e dizer: você perdeu o juízo, você ficou louco. Mas lembre-se de onde elas estão bebendo. Veja, onde elas estão, você poderia imaginar um grande poço artesiano jorrando excelente água,
e alguém numa dessas lagoas por aí, com girinos, mortos e credos, tudo que se encontra nela, bebendo aí, olhando e zombando de você, né? Você está bebendo da água da vida, da fonte da água da vida, não é? Ora, ele não sabe de qual corrente que sacia a sede. Você está vivendo. É exatamente isso. Amém. Nós chegamos ao parágrafo 124, não é? E agora nós vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor bendito Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos o Senhor por este privilégio de estarmos outra vez juntos, reunidos ao redor da palavra, como filhos ao redor da mesa que sua mãe preparou ali para que eles pudessem se alimentar, Senhor. Nós estamos nos alimentando da palavra, agradecemos ao Senhor, pedimos as bênçãos ao Senhor em favor de todos, a cura divina, a solução de todos os problemas, as vitórias para cada um, alegria na alma, no coração. Pai bendito, peço que o Senhor fique com cada um para a tua bendita glória e para a felicidade de todos os teus filhos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Então chegamos ao final da nossa programação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E permitindo Ele, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém e amém.